é importante nesse âmbito de pós-morte, a gente tem que pensar em tudo isso que a gente acredita aqui. Nas nossas, o pessoal usa muito crenças limitantes nessa palavra, né? Isso. Em tudo que a gente acredita. A gente tem que começar a rever isso. E não é só rever, é praticar, tentar praticar, né? Porque é igual esse relato que eu falei, né, da senhora negra e da senhora branca, posições diferentes, mas em algum momento elas se uniram. E por que causa que elas se uniram, né? É, a diferença, ela vai até aonde, né? O que é que tira essa diferença? Qual é a igualdade? São coisas que a gente começa a pensar, gente, começa a pensar nisso aí, porque lá em cima é tudo junto, misturado. E se você não souber separar isso, se perde. Perde muito tempo, né? É. Eu, em algumas palestras, a última palestra que eu fiz sábado retrasado, num centro espírita lá de Piquete, eu comentei assim com o pessoal, né? Todo mundo sabe que ninguém vai ficar para semente e que a gente vai desencarnar uma hora ou outra. Agora, a Verdade. pergunta é: como é que eu quero ser recebido no plano espiritual? Quem que Pois eu é. quero estar lá na beira da minha cama, do hospital, sei lá, como é que eu vou desencarnar, não sei. Quem que eu quero que me receba lá? Eu estou fazendo por merecer essas entidades que eu quero que me receba lá? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso. Ah, não, vamos viver um dia após o outro. É. Beleza, a gente vive um dia após o outro, só que como é que você vive? Como é que é a qualidade da Isso. sua vida, né? O que que você faz, né? Eu costumo pensar assim, sempre falo para as pessoas, o que te influencia? Porque nós somos influenciáveis o tempo todo. Você se deixa influenciar pelo quê? Qual é a sua maior influência, né? O que você dá brecha e o que você não dá brecha e por quê? Começa a pensar nisso. Aí quando a gente entra nesse assunto de partida, é um assunto até difícil mesmo, a gente entende, porque quem é que não vai sentir a dor de um parente, né? A gente vai. Mas estudar isso é se preparar para quando você tiver que passar por essa dor, você acreditar que ele está vivo, você não matar ele. Porque a gente mata o espírito junto, sem a gente perceber. Aqui, tudo que aquela pessoa ficou com você, olha, tudo aquilo que a pessoa viveu com você, tudo aquilo que a pessoa, vocês trocaram ali de vivências, tem que ser útil, ela tem que estar no seu coração, ele só deixou isso. Se parar para ver bem, é o que você vai carregar com você para onde você for, né? E essas lembranças, elas têm que ser valiosas a ponto de fazer você seguir e deixar ele seguir também, porque se você entra nesse lapso de tristeza, você também interfere ele lá do outro lado, porque tem os filamentos energéticos de lá para cá, vice-versa, né? É difícil a gente compreender a dor, né? Por exemplo, de uma mãe que perde um filho. Há um tempo, lógico, para isso, e cada coisa no seu tempo, mas a gente tem que ir preparando a nossa mente para trabalhar essa dor da melhor forma, para poder digerir isso da melhor forma, né? A gente tem um negócio duro para comer, a gente não pega e cá no dente, a gente não quebra o dente. A gente dá uma amolecida, dá uma trabalhada para poder comer, não é? Não cozinha, não prepara. Isso é se você digerir também, para você digerir essas coisas, porque ninguém aqui está livre disso, ninguém. Eu perdi isso aconteceu comigo também. Eu levei uma bronca de um mentor esses tempos atrás, porque eu perdi uma gatinha que eu tirei da rua, tirei ela da rua, e eu tentei cuidar do câncer, né? Ela estava com câncer, tentei cuidar, fiz toda a minha parte, mas não consegui. E claro, teve toda uma assistência, eu tenho as projeções, eu até vejo ela no astral e tudo aquilo ali.
Mas a dor que fica do vazio, gente, é grande. A gente passa mesmo por isso. A gente quer mudar aquela cria um amor realidade. pelo bichinho, né? Isso. Então, no dia que era para ela partir, eu tive a projeção. Chegou o mentor lá, né? Eu falo mentor porque são vários espíritos, né? E tem diferentes, né? Aham. E esse mentor, ele é bem sério, que ele é da egrégora egípcia. Então, ele chegou, olhou para mim. Eu estava dormindo, a gata estava ali, ainda viva. Eu acordei no espírito, né? Na minha casa, porque eles vão para minha casa, vão lá na minha casa, né? No duplo da casa. E ele olhou para mim e falou assim: faz o que é certo, porque você não pode ficar fazendo isso. Você sabe que ela está sofrendo. Isso é errado. Você sabe o que é certo. Não, de você não. Você sabe da realidade. Ele mostrou todos os conhecimentos espirituais, que lá. Isso que você está fazendo é errado. Se você, aí ele falou bem sério, se você não fizer o que é certo, eu irei levar ela agora. E aí eu não ia ver ele levar, porque eu estaria dormindo. Tecnicamente, eu estaria dormindo. Ela iria morrer dormindo, não é isso? Ele começou a falar as palavras porque ele ia tirar ela do corpo, né? Ele ia fazer o desligamento. E aí, e aí eu não fiz assim, deixa, eu me despeço, eu faço o que é certo, desculpa, perdão. Aí ele, combinado. Estarei, ele falou alguma coisa de dizer, eu tô aguardando, então. Tipo, vamos ver. E aí, o que que era para mim fazer? Liberar a gata, deixar ela partir, né? Aí eu fiz a eutanásia porque realmente era necessário no quadro dela, foi necessário, já tinha, não tinha mais ali o que podia fazer, né? Ela estava nos instantes mais de sofrimento. E quando eu me preparei para isso, durante o dia eu tive a projeção à noite, né? E sem contar que quando esse mentor chegou em casa, a casa tremeu, foi um abalo assim, que parecia que estava passando um terremoto em casa, porque era a energia dele chegando na minha casa, né? Desse mentor. Ficou tudo muito vivo, muito real, sabe? O que aconteceu? Quando eu acordei, a gata estava dormindo ali ainda. No decorrer do dia, eu comecei a explicar para ela, explicar para o meu coração também, né? A partida, que ainda até me emociono. E aí começou a vir um texto que eu escrevi lá no Instagram sobre ciclos, areias do tempo presente no espaço, que a gente tem que respeitar os ciclos, sabe? Por mais que doa, até me emociono, porque eu lembro disso que eu vivi. A gente tem que respeitar os ciclos, a gente chora, mas a gente tem que ser capaz de sorrir também. Sorrir por quê? Porque você viveu coisas boas, porque aquilo ali não foi em vão. E aí depois, os mentores deixaram eu ver essa gata, enfim, vamos resumir. Os mentores deixaram eu ver essa gata, tudo, explicou, né? A Nina, olha lá, a Nina, lembro desse dia, isso. Os mentores deixaram eu ver a gata, e aí eles me deram um outro poema, né? Não adoeça o amor, né? O amor, a energia do amor, ela tem que ser capaz de comunicar lá em cima. O amor, ele não é só essa energia que ele não precisa ser do lado 24 horas. Você tem que ser capaz de amar o outro se ele não estiver perto de você. Olha só, e aí tá esse texto também lá que eu coloquei. E então são assim, meus textos são assim, que eu comecei a escrever, né? Porque antes eu vinha esses textos, mas eu falava, não, não é nada. Aí o meu amigo falou assim, não, escreve, toda vez que acontecer tal coisa, escreve. Aí eu escrevo, sabe, assim, alguma coisinha ali que eu aprendi, né? Mas enfim, eu tive essa experiência para você ver que a gente aprende é assim. Eu vou dar uma Ninguém fuçada tá livre. nesses textos seus aí, porque eu tô achando que tem coisa muito legal lá. Inclusive esse que você falou do Não Adoeça o Amor, eu acho interessante, sabe por quê? Muita gente precisa entender isso, não é saber, é entender isso, porque às vezes se apega tanto, é aquilo que eu falei, né? Cria tanto um amor pelo bichinho, né? Imagina por um ente querido, né? Mas precisa entender que a gente precisa deixar ir, porque a gente vê muito assim, não, por que que você foi? Você me deixou aqui, não sei o quê. Isso lembra até uma piada que eu acho infame, mas eu gosto de contar porque Ah, eu gosto de dar risada também,
Que a mulher, né, na hora do enterro do marido lá, a hora que baixou o caixão, me leva com você, escorregou, caiu dentro do buraco, aí virou pro Eu pessoal e sei falou, me dessa tira piada. daqui, pelo amor de Deus. Mas é assim, você tá vendo? É o que eu falo, o que eu tô falando, o limite. Qual é o seu limite? Será que o que você tá assim falando é verdade? Né? Coloca-se para dentro, né? A gente tem esse Uhum. limite, você sabia que é isso que faz as nossas reflexões? Ó, deixa eu achar aqui para você ver. Deixa eu ver, não sei se tá fácil também, né? São textos pequenos, são textos pequenos. Ó, o que o mentor fez quando eu estava me despedindo da minha gata, ele falou isso, é mais ou menos isso, né? Vamos colocar assim que ele falou, mas é uma inspiração, né? Se eu pudesse medir a ação do tempo sobre meu coração, diria que estou aprendendo. Se eu medisse com uma ampulheta, como os tempos antigos, veria que tudo é cíclico, areias presentes no espaço-tempo. Medir a vida com expectativas em excesso é, sem dúvida, se perder no processo. Criar ilusões é caminhar nas areias de um deserto. Aprendo a cada instante sobre o tal segredo da vida. Viver sem se deixar prender nas areias do tempo. É isso. É uma coisinha bem pequena. Aí eu tive certeza, falei assim, não, tudo que eu vivi é real. Olha aqui o texto, ele está falando e está explicando. Aí eu aceitei, depois ele me ensinou sobre a partida dela, o que que ela estava fazendo no astral e tudo, me explicou e beleza, aí eu consegui viver o luto. E aí essas pessoas que não têm essa dinâmica que eu tenho no astral, sempre que eu tenho a projeção que diz respeito sobre alguém ou alguma coisa ali querida de algum amigo meu, eu passo. Porque eu sei a dificuldade que é, e eu também, se não vê, eu me emociono. Gente, Sim. a gente sente dor, a gente sente falta, mas a gente não pode negar é o aprender. A gente está aqui para continuar a vida, a gente segue o plano, vamos viver, entendeu? Da melhor forma. É isso.